Fala galera, professor Alexandre Flores, especialista em literatura brasileira, professor aqui do curso Caxias já há algum tempo, trabalho tanto com as turmas da SpaceX quanto com as turmas da ESA e vim aqui falar um pouco nesse vídeo sobre as questões da prova da SpaceX que apareceram esse ano. A prova desse ano teve 5 questões, valorizaram bastante a nossa matéria. Vamos ver as questões. Questão de número 16, nós estamos dando uma atençãozinha à prova de modelo A, tá? E aqui nós temos uma questão que trazia o conhecimento de figuras de linguagem. Figuras essas que já trabalhamos em sala de aula. A SpaceX eventualmente gosta de cobrar o conhecimento de uma figura ou outra, né? Você sabe que às vezes persistem naquelas figuras como anacoluto, né? Mas agora, uma questão muito bem elaborada, uma questão muito bem feita, uma questão realmente de qualidade. Como vocês podem observar aí, uma questão bastante acessível, trabalhada em sala de aula com vocês. Observem, a personificação é uma figura pela qual se faz os seres inanimados ou irracionais agirem e sentirem como pessoas humanas. Por meio dessa figura, também chamada de prosopopeia ou animização, empresta-se a vida e a ação a seres inanimados. Então, na primeira parte da questão, eles querem saber sobre o conhecimento da personificação, também conhecida como prosopopeia ou animização. Mas a questão segue. A hipérbole é uma figura de pensamento que consiste em uma afirmação exagerada, uma deformação da verdade que visa a um efeito expressivo. A alternativa que contém os dois tipos de figuras, uma em cada período, respectivamente é. Então percebam, a primeira parte ali da questão do enunciado, né, envolvia o conhecimento de personificação. A segunda pedia o conhecimento de hipérbole, que vocês conhecem, vocês aprenderam em sala de aula, que é a famosa figura dos exageros. E aí, a prova da SpaceX colocou pra gente ali as alternativas. Observem, letra A. Quem não se lembra da enxurrada de absurdos ditos sobre a previsão maia de fim do mundo em 2012? A gente imagina aqui, talvez, pelo primeiro momento, ali, pelo primeiro período, que seja uma espécie de uma hipérbole, né, de um exagero. Então, já não foge, já está errada a alternativa, porque ele pede respectivamente. Né? O segundo período diz, parece paradoxal que tantos acreditem em profecias de fim do mundo. Não dá para imaginar exatamente, ele fala em paradoxo, né, que seria uma coisa incoerente, talvez. Letra B. Criamos uma devastação ecológica sem precedentes. A ideia de devastar talvez seja uma ideia que nos remeta a um exagero, mais uma vez. Estamos procurando no primeiro período ali a personificação ou prosopopeia e no segundo, sim, estamos procurando aí a hipérbole. Então já eliminamos a letra B também. Primeiro, a ciência não promete a redenção. Ali dá para até se imaginar uma personificação, mas está invertido, porque eles pedem respectivamente. Letra C. Nossa existência é parte dessa transformação constante da matéria. Você consegue perceber que isso não é uma personificação. Segundo período, a ciência não contrariou nossas expectativas. Aí é uma personificação, sim, a ideia de contrariar, né? A ciência contrariando ou não contrariando, enfim, né? A letra D, apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher seu destino responsavelmente. A gente não consegue imaginar aí uma personificação, né? Talvez com a ideia da sociedade versando na ciência, mas não nos remete a uma personificação. E o segundo período, a culpa do que fazemos com o nosso planeta é nossa. Não tem nenhum exagero aí, tá bom? Agora observem a letra E. A ciência abre a porta para um novo tipo de espiritualidade. Percebam o conceito de personificação. É uma questão bem acessível, pessoal. Percebam que o enunciado, lá no alto, ele já nos dá o conceito da figura linguagem. A personificação é essa, também conhecida como prosopopeia ou também como animização, em que você atribui características próprias de seres vivos ou de seres racionais para seres inanimados ou para seres irracionais. Isso é uma personificação. Percebam ali, pessoal, que a ciência é como se a ciência abrisse a porta. Quem é que tem capacidade de abrir a porta, né? São os seres racionais, até mesmo os seres vivos, mas a ciência ela não tem essa capacidade, está se atribuindo uma característica de um ser vivo ou de um ser racional para a ciência. Portanto, aí está uma personificação. Olha só, a ciência abre a porta para um novo tipo de espiritualidade. Perfeito? Segundo período. Consumimos o planeta com um apetite insaciável. Olha o exagero, pessoal, desse período. Consumimos o planeta com um apetite insaciável. Né? Então, se nós estivéssemos realmente devorando o nosso planeta, isso é um exagero, isso é uma hipérbole. Portanto, a resposta correta é a letra
A letra E. Uma questão bem acessível, uma questão bem tranquila, uma questão trabalhada em sala de aula, envolvendo o conhecimento das figuras de linguagem. Vamos para a próxima questão? Questão de número 17. Típica questão da prova da SpaceX. A SpaceX tem esse hábito. Quem foi nosso aluno sabe que eu bato sempre nessa tecla. Eu sempre digo para os alunos, eles têm o perfil da prova, é uma característica da prova, em colocar um texto, eles não colocam que período literário é, eles não colocam o nome do autor, eles não colocam nada, eles não te dão dica nenhuma. É literalmente, larga a questão ali, poema, um trecho de um conto, um trecho do romance e te vira. E você tem que saber, de acordo com a sua leitura, você tem que perceber de qual movimento literário pertence, eles colocam algumas coisas enunciadas, dão algumas pistas, e aí você consegue chegar na resposta. Mas é claro, é uma questão que ela se torna difícil mais pela falta de conhecimento do texto. A gente não sabe de quem é esse texto. Mas vamos ao texto. Questão 17 diz assim, é um trecho, né, de um poema que diz assim, imaginamos que talvez seja um soneto, que diz assim, ó, um trecho de um soneto que diz: indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, réquiem do sol, que a dor da luz resume. Ali está um trecho do poema e diz, enunciado e sempre importante aqui nesse trecho, ó. Nos versos acima há um exemplo de imagem plurissensorial. Isso aqui já vai te dando algumas dicas, olha só, uma imagem plurissensorial. Pluri é a ideia de vários, de muitos, né? Ó, sensorial, né? Olha só, as sensações. Já vai te dando algumas pistas para chegar na nossa resposta, né? Uma imagem plurissensorial. Uma figura de linguagem conhecida pelo nome de... Aí eu pergunto para vocês, também mais uma figura de linguagem trabalhada em sala de aula. Galera, duas questões envolvendo figuras de linguagem. Se você lembrou da nossa aula, e se você lembrou que eu trabalho com essa figura chamada de sinestesia. A sinestesia é a figura dos sentidos humanos. É a figura que coloca em destaque o olfato, o paladar, a visão, a audição, por exemplo, né? O tato. Ou às vezes mistura essas sensações, também pode ter um efeito psicológico, né? Por exemplo, o sabor da derrota, o sabor da vitória, ou o gosto da derrota, elas nos remetem a esses efeitos sensoriais, por isso plurissensorial, tá? Essa figura é conhecida como sinestesia. Você já mata a questão, porque, observe a alternativa, só tem uma alternativa que tem a resposta sinestesia, tá? Mas a questão segue, tá? E característica marcante da estética literária. Se você for nosso aluno, você vai lembrar que existe um período literário muito marcado por essa figura de linguagem. É claro, a gente conhece que tem outros movimentos literários que também usarão essa figura de linguagem, mas um dos períodos literários, uma das estéticas literárias que a gente estudou, pessoal, que fez muito uso disso por causa da sugestão de ideias. É um movimento literário que mais sugere do que concretiza, né? É aquele famoso período literário do Cruz de Souza, o primeiro poeta negro da literatura brasileira, do Alfonso de Guimarães, do Alceu Vamuzy, aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Conhecido como simbolismo. Muito fácil a questão, uma questão acessível. Lembrando, o que torna difícil essa questão, professor Alexandre? O que torna difícil essa questão, na verdade, não é nem você ter o conhecimento ali da matéria, porque isso foi trabalhado na sala de aula. A maior dificuldade do aluno é tentar identificar isso no texto, que não tem um autor, não tem mais nenhuma outra referência para você descobrir, né? Mas aí está, a resposta correta é a letra E, a sinestesia e o simbolismo. Tranquilos? O enunciado nos dá algumas pistas, né, pessoal? Olha só que essa sinestesia é característica marcante de qual estética literária, né? E você consegue perceber que nas alternativas que ali estão, a gente tem algumas outras figuras de linguagem que não são tão marcantes nas estéticas literárias na qual elas se referem. Por exemplo, a slepse, né, de gênero, de número de pessoa, não tem nada a ver com romantismo, né? O polissíndeto, a repetição de conjunções, parnasianismo, não tem muito a ver com isso. A aliteração, né, até poderíamos imaginar, porque a aliteração ela é uma característica que tem um efeito sonoro, assim como a assonância, para o simbolismo, sim, mas lembre que o enunciado ali nos ajuda, ó, é uma imagem plurissensorial. A aliteração, pessoal, a assonância são figuras sonoras, devemos ter repetições de consoantes, devemos ter repetições de vogais, né, ó, que aqui não estão tão em evidência. Até a assonância a gente consegue imaginar, mas a aliteração não está em tão evidência assim quanto a sinestesia. Olha aí o eufemismo, a suavização de uma expressão inadequada, grosseira, né, não polida, não é usado no romantismo necessariamente, tá? Então a questão é uma questão que é acessível, mais uma vez, o que a torna difícil realmente é a falta de conhecimento de quem é o poema, a sua autoria, enfim, que traz um certo grau de dificuldade um pouco maior para a questão.
Na sequência, questão 18, questão trabalhada em sala de aula. Quem foi nosso aluno aí no curso Caxias vai lembrar, sempre que eu falo disso, né? Um autor famoso da terceira fase modernista, né? Um dos últimos autores a trazer um aspecto regional para a sua literatura. Mas olha o que a SpaceX fez. Colocou na questão 18 ali um enunciado retirado do romance Grande Sertão Veredas e diz assim: esses gerais sem tamanho, enfim, cada um o que quer que aprova, o senhor sabe, pão ou pães, é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. É uma famosa passagem de um romance, né, de um grande escritor da literatura brasileira chamado João Guimarães Rosa. O romance chama-se Grande Sertão Veredas. E aí o que eles querem saber? Olha só, o fragmento acima de Guimarães Rosa marca o quê? Tinha que lembrar uma das mais importantes características da literatura de João Guimarães Rosa, essa tentativa de universalizar o espaço regional. Está no texto, observem ali, ó. O sertão está em toda parte, né? Aquela outra frase famosa do romance, né? O sertão é do tamanho do mundo, diz João Guimarães Rosa. E aí nós observamos as alternativas. Eu gosto de fazer essas brincadeiras em sala de aula com os alunos, né? Os limites do regional. Lembre-se, pessoal, o Guimarães, ele não delimita o espaço regional dele. Por mais que a gente saiba que ele se passa numa região muito específica, no interior de Minas Gerais, né? Aliás, de Minas Gerais, né? Na região geral das Minas, né, que a gente diz lá nas Minas Gerais, mas esse espaço regional ele é muito amplo. Esse espaço regional, ele, na verdade, torna-se universal. Letra B, o determinismo do meio. E aí, olha, conhecimento de você em sala de aula. Qual dos movimentos literários brasileiros que estarão trazendo um aspecto regionalista, assim como a obra de Guimarães Rosa também traz, mas aí também serão chamados de neonaturalistas, e que lá sim o determinismo do meio é relevante? Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, né? Autores da segunda fase modernista. Não estamos tratando de Guimarães aqui. Letra C, aí está a nossa resposta, né? Essa é a nossa resposta, né? O sertão universal, essa é a tentativa de universalizar mesmo, de mostrar, né, que as Gerais, né, que as Minas Gerais é do tamanho do mundo. Olha aí a letra D, o sertanejo e sua cor local, isso nos remete ao quê? A cor local. Quais foram os escritores que tentaram trazer um aspecto regionalista e mostrar, né, a cor do povo brasileiro? Os escritores românticos. José Alencar fez isso, né? Visconde de Toné também fez isso. Um senhor chamado Bernardo Guimarães também são escritores que trouxeram esse aspecto regionalista, e assim, na busca da cor local. Mas não é essa a intenção de Guimarães Rosa aqui. E ali na letra E, o sofrimento regional. Não tem nada a ver com Guimarães, resposta correta, a nossa letra C. Na questão número 19, um enunciado que nos dá uma pista muito acessível, uma pista muito boa, que nos conduz à resposta tranquilamente, né? Se você foi aluno do Caxias, você consegue rapidamente identificar o autor, identificar, por mais que você não tenha lido o livro, mas eu comentei sobre esse livro em sala de aula, mas você identificando o autor, identificando o período literário no qual ele se insere, você consegue responder essa questão bem tranquilamente. Observem aí, pessoal. Dividida em 3 partes, alguns críticos dividem em 3, outros dividem em 2, né? Mas a gente divide em 3 partes aí. A Lira dos 20 Anos, que é uma famosa obra desse autor, revela as diferentes faces literárias de Álvares de Azevedo. Sobre esse conjunto de poemas, é correto afirmar que é uma obra, olha só, olha a resposta da letra A, típica dos ultrarromânticos, marcada pelo sentimentalismo e pelo egocentrismo. Tá aí a tua resposta, olha aí, letra A, muito fácil, muito acessível. Era só lembrar que o Álvares é um autor da segunda geração da poesia romântica, é um autor que vai entrar nessa geração conhecida como a geração do mal do século, ultrarromântica, a geração baroniana, a geração dos pessimistas também, né? E essa obra pertence a ele, por isso a resposta é a letra A. Dá para ir por eliminação ali, né? Você consegue imaginar, né? Imaginar a marcante da escola modernista, uma obra que não tem nada a ver com os modernistas, né? Importante a terceira fase romântica, quem é o grande autor da terceira fase romântica? Castro Alves. Letra D. Característica da primeira fase romântica, quem é o grande autor da primeira fase romântica? Gonçalves Dias, lembra? Poesia indianista, poesia nacionalista. E a letra E, significativa da escola barroca. Álvares de Azevedo não tem nada a ver com a poesia barroca. Uma questão muito fácil, pessoal, uma questão extremamente acessível, uma questão bem tranquila de acertar, uma questão trabalhada em sala de aula. A nossa próxima questão número 20, então, a nossa última questão, que diz assim, ó.
Os primeiros anos, esse enunciado é importante, que ele nos dá também algumas pistas, principalmente contextuais, para responder a questão. Os primeiros anos da República foram agitados no Brasil. A região nordeste do país enfrentava o crônico problema da seca. Vivendo de forma precária, muitos aderiram à pregação messiânica, olha só, aí já mata a questão, né? A pregação messiânica de Antônio Conselheiro. Essa temática está claramente retratada no livro, muito acessível, segunda vez que a prova da SpaceX cobra aí, né? O romance Os Sertões de Euclides da Cunha. Olha a nossa resposta, letra C, aí está. Uma questão que não é uma questão difícil, pessoal, uma questão muito acessível, trabalhada em sala de aula, uma questão que envolve conhecimento da obra e conhecimento até mesmo da história. Provavelmente a professora Ofélia falou sobre esse momento da nossa história ali. Tranquilamente você consegue eliminar, lendo um pouco o enunciado, lembrando que José de Alencar, ele não vai escrever durante a República, ele escreve ainda no Primeiro Império. Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, pessoal. Triste fim de Policarpo Quaresma, lembra aquele personagem? Aquele nacionalista exaltado, né? Ó, não tem nada a ver com a história de Antônio Conselheiro. Canaã trata da imigração alemã lá no Espírito Santo, a história do Lente, do meu, cara. Né? E aí o Alienista é um romance realista, é um conto, aliás, desculpa, realista, de Machado de Assis. Esses foram os comentários a respeito da nossa prova, uma prova muito boa de fazer, uma prova em que os conteúdos foram trabalhados em sala de aula, né? E algumas dicas, alguns comentários aí sobre a nossa prova, tá? Pessoal, nos sigam aí, liguem para tirar as informações, para vocês saberem aí sobre o nosso curso, né? Está aí o nosso telefone, nos procurem aí no nosso WhatsApp também, podem procurar tirar dúvidas, né? Algumas informações a respeito do curso através do nosso WhatsApp, e nos procurem aí nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook.